Aqui nessa região eu encontrei um pouquinho de paz por eu morar aqui perto, né? Então, Sim. quando a gente consegue trabalhar perto de casa, é menos sofrido, né? Sim. Mas a diversidade é praticamente quase que em todo lugar é igual, quando se trata de periferia, né? Hoje em dia o que a gente enfrenta é topografia, né? Porque quem trabalha na periferia está sempre trabalhando em bairros que não tem asfalto, bairros que estão começando a ser cuidados e aí tem o problema do calçamento, não tem calçadas, né? Sim. Mas sem dúvida nenhuma o primeiro lugar é animais, cachorro. Cachorro? Né? Porque toda a dificuldade de topografia a gente consegue sair dela, né? E o cachorro é mais difícil, porque você sai de um, pula para outro endereço, tem outro. Então, esses cachorros que são tratados na rua, ficam de fora, o dono sai, esquece o portão aberto e o cachorro fica para fora da casa. Esses são a maior diversidade, juntamente com logradouro, né? Endereçamento. Sim, A gente sofre muito com o problema de endereçamento. O carteiro, geralmente, com o tempo, ele tem uma capacidade muito grande de decorar endereços, né? Sim. Gravar endereços. Então, isso facilita nosso dia a dia. Mas a gente sofre muito quando está num distrito novo, porque você ainda não tem memorizado aquilo ali. E aí é muito importante, para que o nosso trabalho seja um trabalho de qualidade, que as casas tenham uma plaquinha, né, que sejam todas arrumadinhas, quadra, lote, número, seja lá o que for na sua região. A maior parte do tempo que aqui estive, eu trabalhei no distrito que cobre a região de São José. Região da São José, pouco que tem os endereços regulares, pelo menos eu vou dizer de quadrilote. Porque a gente sabe, por análise mais ampla, que o endereçamento correto seria o nome da rua e o número. Contudo, o que se vê aqui na grande maioria é quadrilote, e ainda assim não é padrão. Então tem muitas ruas de fato, eu entrego numa das vias, que ela tem pelo menos 5 nomes. Dentro do mesmo distrito, ela tem 5 nomes. Então isso é um fator complicador muito grande, principalmente para se padronizar, porque nem sempre o carteiro vai ficar lá o tempo inteiro. Então, uma hora ou outra, vai precisar fazer um remanejamento de carteiro para cobrir umas férias, algum atestado, alguma questão, e entra um carteiro que não tem ainda domínio da região, ele se vê perdido porque não tem um padrão. Cada cliente faz um jeito, acaba que de alguma maneira há um improviso por parte dos próprios funcionários também, que cada funcionário vai ter um jeito de entregar esse material. Alguns conhecem já o povo, conhecem por nome e por aí vai e entregam. Então, se tivesse uma padronização, certamente facilitaria muito. Esse é um fator complicador muito grande. Uai, assim, a gente enfrenta muitos desafios, né? Que é endereços complexos, que o pessoal não coloca certo. E cachorro, ataque de cachorro, essas coisas assim. Cliente nervoso querendo receber as faturas, encomenda atrasada também. Eu já fui assaltada, né? Já fui assaltada, fiquei assim com medo, mas eu consegui passar tranquila por isso. E a agressão verbal, né? Do morador, principalmente no que se diz respeito a isso aí. Quando você muda de um distrito para o outro, que você ainda não criou aquela habilidade e o morador não sabe como funciona o nosso trabalho. Então, existe muito problema quando você está aprendendo distrito. A gente é meio que rejeitado. Claro que isso é no primeiro mês e depois tudo se resolve, mas esse tipo mesmo. Aí como mulher eu já sofri agressão, mas sempre por esse motivo. Ou você bateu forte no portão, ou o interfone está estragado, o morador achou ruim eu bater no portão. E na verdade, quando a gente chega na sua porta e bate, buzina e faz barulho, a gente está ali só com objetivo. Cumprir a nossa missão, só com o objetivo, entregar o que lhe é seu de direito. E às vezes a gente é cobrado por isso pela própria população. Podemos citar aqui, eu acho que o trânsito tem sido um fator complicador. Tem as questões internas, questão do volume de encomendas também. E as questões climáticas também influenciam bastante. É uma série de fatores, um conjunto de situações que a gente sempre tem que enfrentar. Quando nós entramos para o CDD aqui, ele não tinha essa entrega de encomendas, era feito tudo lá na Vila Brasília fora, CE, essas questões. E aí começou-se então descer esse material para cá, para a gente entregar, até chegar a ser efetivado. Então todo o material agora, tanto de simples, que a gente chama, né, os postais aqui, quando as questões de encomendas todas, independente do tamanho da encomenda, é feito pelo CDD aqui.
Como a cartão das encomendas ela gera uma repercussão bem maior por parte do cliente, a procura do cliente, então gera uma reclamação e uma efervescência mesmo da sociedade à procura dessas encomendas. Isso tem levado a chefia a sempre priorizar, uma vez também que boa parte desse material é SEDEX, já são uma postagem prioritária mesmo, e aí então para-se a questão do postal para a entrega, para priorizar essas encomendas, o que gerou assim um transtorno, porque antes a gente tinha um padrão de entrega, o carteiro tinha o horário dele de chegada, as atribuições na chegada logo, então se fazia geral, se fazia SL, se fazia manipulação, tinha os horários para tudo. Com essas questões, acaba-se a cada dia é um novo improviso. A cada dia você não sabe bem o que você vai fazer para o dia seguinte. A gente até brinca entre os carteiros aqui que não tem como você fazer planos para uma semana, por exemplo. Vamos zerar isso aqui, vamos focar num tipo de material, porque sempre precisa de fazer um improviso para priorizar essas encomendas. E são no volume que a gente nunca consegue vencer. Rodrigo, você acha que o seu trabalho diminuiu ou aumentou nos últimos anos por causa das evoluções tecnológicas? Tipo, o aumento do número de compras pela internet, essas coisas? Evidentemente aumentou e aumentou consideravelmente. Se fala da diminuição da questão postal, do simples, das faturas, e de fato houve uma diminuição também deles mesmo, mas em contrapartida, o aumento dessas compras pela internet, ele gerou um acúmulo de carga, uma sobrecarga muito maior do que a diminuição do postal. Não há insatisfação por parte do cliente, você vê a sociedade, se você fizer poucas pesquisas na internet, você vai ver a insatisfação do cliente com relação ao Correios mesmo, a entrega dos Correios, alguns reclamam até do preço, e do custo-benefício aí, dessa entrega não está sendo feita corretamente. Alguns põem a culpa no carteiro, né, porque a sociedade põe, o contato que ela tem direto com o carteiro mesmo, mas não está sabendo que está toda essa gestão que precisa se dar uma repensada aí nessa questão. Eu sempre digo o seguinte, que o trabalho, ele não diminui. O Correio está aí há 350 anos, né? Ele não diminui, porque senão ele não existiria mais, certo? Mas ele se transforma, com certeza. Com a pandemia, a gente teve uma mudança radical, não que já não existisse lá atrás. Mas aí virou uma mudança para todas as classes sociais, né? Ela foi acelerada. Foi acelerada, todas as classes sociais. Ninguém podia sair de casa e todo mundo aprendeu como comprar pela internet. Então, se por um lado, as encomendas, cartas, coisas pequenas, chegaram com menor intensidade, porque os boletos foram transformados em e-mails, etc. e tal, que a população já sabe. Por outro lado, veio essas encomendas e veio de forma triplicada, certo? E essas encomendas demandam, de uma certa forma, ela causa um estresse maior, porque não muda a responsabilidade. A responsabilidade que eu tenho por uma fatura sua e uma encomenda sua é a mesma, não muda, certo? Só que mudam-se os prazos, muda-se a sua expectativa, né? Como cliente, você está aguardando, você está esperando, e aí eu tenho que criar uma certa agilidade, eu tenho que criar uma certa coerência, e isso demanda, muitas das vezes, uma dificuldade, por exemplo, de eu ter que voltar no meu local de trabalho 2, 3 vezes. E aí chega aquela demanda de correspondência que não vem corretamente, e aí isso estressa o cliente não entende, porque quando ele puxa na ficha, a ficha dele na loja está certinha, então ele não consegue entender porque que não foi entregue, né? Não conhece o trabalho dos Correios. E aí isso complica um pouco para a gente, mas o trabalho ele não parou, ele se transformou. Na rua a gente tem que usar o que a gente pode, né? Usar o protetor solar, procurar parar mais na sombra, procurar alguma sombra perto das casas das residências, para não ficar muito tempo no sol. Mas não acaba ficando ainda. Essa onda de calor ela já veio, não é o primeiro ano que a gente passa por isso, só que a cada ano que passa ela está se alongando. Acaba que no momento que a gente teria que ficar menos exposto ao sol, e eu falo por mim, a gente fica mais tempo exposto ao sol. Porque é necessário, infelizmente está sendo necessário que a gente saia mais cedo ainda para a rua para concluir, para a gente dar conta desse trabalho. E aí, em vez de ficar 4 horas exposta ao sol aí, tem casos, eu mesmo fiquei na casa aí de 5, 6 horas exposta ao sol. Tá muito sofrido, a empresa fornece sim, tá? Existe o fornecimento de protetor solar, não é o melhor, mas a empresa se preocupa com isso sim. Ela nos dá a ferramenta sim. Só que ainda há que se ter cuidado,
com o tempo que eu tô lá fora. Eu acho assim, tá precisando controlar esse tempo lá fora. Tempo de né? rua do carteiro. Tempo de rua. Isso assim tem que ser levado muito a sério nesses períodos quentes. E, infelizmente, por causa da demanda, isso não acontece. Tem que usar o protetor. Eu faço uso sim constante, muito embora o que eu uso é uso próprio. Faço a aquisição própria porque o que a empresa entrega, ele é fator 30 e ele acaba sendo suficiente. Ele tem uma composição não adequada para isso. A grande maioria dos funcionários reclama dele, é uma oleosidade bem acima do normal para esse produto. Então eu acabo comprando um fator 60, é o que eu sempre tenho usado e resolve boa parte desse processo. Contudo, é um desafio muito grande. O ano passado mesmo, eu acho que foi um dos anos mais quentes da história, não sei, pelo menos foi a sensação que eu tive, um calor muito acentuado. De fato, precisa ser repensada essa questão e uma entrega num horário mais onde o calor não agride tanto a gente, certamente facilitaria um pouco. Porque atualmente, a gente sai para a rua ali por volta de 12h30, 1h, e retorna às 4h30. Então é exatamente no horário de maior dificuldade com essa questão, tanto por parte do sol quanto a questão do em volta, porque tem a questão do asfalto também. Quando a gente vai sair à tarde, o sol já esquentou o asfalto, então você tem uma contrapartida também, tanto de cima quanto do solo. Lembrando que os carteiros que trabalham com o veículo, às vezes ele ainda está lá com o veículo ar-condicionado. Quem trabalha na moto, na bicicleta, é sol na cabeça o tempo inteiro, né? Olha, já foi melhor, já foi mais bem elogiado na rua, mas agora a gente está sendo muito criticado, né? Mas já foi bom, a gente era bem elogiado na rua. Olha, Eliseu, eu já passei por poucas e boas, né? Já vou fazer 20 anos de casa, me orgulho muito disso, me orgulho dessa empresa, certo? Eu acho que ninguém pode ficar parado, a gente não pode estagnar, né? A gente tem que continuar evoluindo, porque tudo evolui, né? Ontem eu entregava fatura, hoje eu entrego uma encomenda, né? Então, tudo evolui. A gente tem que continuar evoluindo para o bem-estar do cliente, porque nós estamos aqui para servir o cliente, né? Sim. E para o bem-estar do carteiro, porque se nós não estamos bem, a gente não faz com qualidade o nosso trabalho, né? Então, assim, eu só agradeço por esses 20 anos, certo? Tenho 2 filhas adultas, eu as criei trabalhando no Correio, me orgulho muito disso. E em relação à empresa, eu acho que a gente tem que continuar batalhando para melhorar sempre. Nós passamos por um período aí onde assim, eu me senti desvalorizada por um bom tempo, um bom período. Eu acho que boa parte dos meus colegas também. Foi um momento. Os últimos 4 anos foram Isso, terríveis, foi né? um momento difícil, foi um momento de insegurança, extrema pressão. E pressão em cima de quem já tem ali 15, 20 anos de casa, que já tem experiência, que já sabe o que fazer, já sabe da sua obrigação, causa na gente um estresse muito grande, a gente se sente desvalorizada, certo? E isso reflete no meu dia a dia, na minha saúde. Prova disso é que nesses últimos 4 anos eu sou uma pessoa, graças a Deus, muito saudável e praticamente adquiri quase nada de doenças ocupacionais, mas eu adquiri aí uma fibromialgia. Eu adquiri nessa empresa, por causa... Para nós, os mais, vamos dizer assim, os mais antigos de casa, que a gente tem aí acima de 20 anos de carteiro, essa insegurança gerada pelo governo passado foi terrível, né? Foi terrível. Porque você chegava que hoje você não tinha noção se amanhã você ia estar empregado ou não, né? Isso, mas é mais do que isso, sabe, Eliseu? Porque eu sempre acreditei que nossa empresa com 350 anos não ia se desfazer em 4, certo? Eu sempre acreditei nisso. Mas o meu eu pessoal, meu ego pessoal, desfaz, se acaba, né? Você perde a confiança, a autoestima acaba. Né? Tipo, caramba, eu tô aqui, tô dando o meu melhor e não tô sendo reconhecida por isso. E aí a gente vê o presidente da República falando mal de nós o tempo inteiro, como o Bolsonaro Exatamente. fazia, difícil, né? Eu não me senti validada. E aí, quando você não valida o meu trabalho, você tira do olhar do outro a perspectiva das minhas dificuldades. Não tem jeito, gente. O que traz qualidade, eleva a qualidade, garante o trabalho bem feito, primeiro é um quadro de funcionários completos, certo? Precisa ter funcionários,
a valorização para que esses funcionários se permaneçam, porque eu confio e acredito que o tempo de casa dentro de uma empresa é muito importante para a qualidade do meu trabalho. O que eu entrei fazendo, hoje eu faço de olhos fechados. Então, aquele endereço em que eu não sabia que existia, hoje você me fala e eu já sei onde eu sei chegar lá. Mas isso tudo demanda de tempo, entendeu? Demanda de responsabilidade. E para isso, eu tenho que trabalhar em uma empresa que eu ame, que eu queira, e ser valorizada, né, pelo meu patrão, pela minha empresa, pelo governo, pela sociedade, para que ali eu permaneça. Eu tenho um pouco mais de 10 anos de empresa, então, mesmo sendo, digamos assim, dos considerados novatos, os últimos que entraram, eu percebo essa questão da receptividade da sociedade com a gente. Isso é um fator fácil de se perceber. E essa questão da descredibilidade e a maneira não afetuosa da sociedade tratar com a gente, ela se dá nesses fatores que o senhor citou mesmo. Boa parte a questão das políticas que foram implementadas na empresa, a impressão que a gente tinha era que visava-se um sucateamento mesmo da empresa para justificar privatizações ou qualquer outro tipo de situação. De fato, alguém para privatizar a empresa precisaria justificar pelo menos o porquê disso. Então, uma delas seria esse fator de descredibilizar de fato o trabalho, a eficiência do trabalho dos Correios, que vai muito além do que entregar uma carta. Então, de fato, precisa ser repensado. A questão do diminuição de funcionários é uma questão que diretamente impacta nesse processo todo, porque nós chegamos a ter aqui no aeroviário 27 distritos fazendo a região postal, por exemplo. Hoje nós temos 9, cobrindo essa mesma região. Então é um fator gritante, a sociedade não enxerga isso dessa maneira, o que eles querem é a efetivação da entrega corretamente. Mas nós que estamos dentro do processo entendemos bem como que isso impacta. Então, com um novo concurso, novas pessoas, é o começo para resolver essa questão e voltar a ter a entrega eficiente e, consequentemente, a credibilização da própria sociedade. A recuperação da confiança, com certeza. Queria então agradecer ao companheiro Rodrigo do CDD Aeroviário. É isso aí, todos nós carteiros estamos de parabéns aí pelo nosso dia agora, dia 25. Estamos juntos, estamos firmes. Valeu. Porque quanto mais eu fico na empresa, melhor a qualidade do meu trabalho. Melhor o objetivo concluído para o cliente. É isso aí, obrigado, Cleidonice. Muito boa conversa com você. Valeu. Estamos aí firme e forte. Parabéns para todos nós carteiros que estamos aí construindo essa empresa no dia a dia. Parabéns a todos os meus colegas. E servindo a sociedade. Valeu.